Abri a porta do consultório médico, e o que vi me deixou com muita raiva. Minha esposa traidora nos braços do médico das crianças. Eu me arrependo de não ter seguido o conselho do meu advogado, e de não ter resistido à tentação de assistir aquele DVD. No fim, ele foi completamente inútil e só me causou mais dor. O impacto negativo que teve sobre mim foi devastador. Eu deveria ter deixado o DVD no cofre e resistido à tentação. Se eu tivesse feito isso, minhas emoções permaneceriam as mesmas. O sentimento de traição ainda estaria lá, mas pelo menos meu espírito teria sido preservado. E, no entanto, eu não consegui resistir ao impulso de assisti-lo, tratando aquilo como uma coceira que precisava ser aliviada. Um ano antes, eu já havia começado a notar mudanças sutis no comportamento da minha esposa, especialmente seu novo senso de moda. Eu me via gastando quantias inesperadas de dinheiro com as roupas dela. A mudança mais notável, no entanto, era sua nova felicidade. Minha esposa sempre foi egocêntrica, e a felicidade nunca havia sido prioridade para ela. Essa mudança só a tornou mais distante de mim e das crianças. Nossa casa passou a ser apenas um lugar para ela descansar, e nossa família se tornou alvo de seus ataques verbais. Ela parou de fingir que se importava. Não ligava se chegasse tarde, e não cozinhava mais para as crianças. Quando encontrei um vale-presente impresso da Amazon como presente de aniversário, deixado na mesa de jantar às 11 da noite, percebi que era hora de falar. Quando as crianças perguntaram sobre sua ausência em nosso jantar de gala no Budepot, ela se apressou para colocá-las na cama, com o rosto corado de culpa. Você não podia ter esperado por mim? Ou ao menos esperado até o fim de semana para comemorarmos juntos? Agora estou chateada. Ela resmungou. É simplesmente maravilhoso. Eu me torno o herói perfeito de novo, respondi, sentado incrédulo em uma poltrona, com um copo de uísque na mão. Você está falando sério? Ela perguntou, percebendo que nossa conversa estava virando uma discussão. Saímos às 19 horas e esperamos por você por 1h30. Você sequer se deu ao trabalho de verificar suas mensagens? Sua filha te ligou 3 vezes, respondi, irritado. Sabe de uma coisa? Vá para o inferno. Minha esposa disparou. Por que se dar ao trabalho de voltar para casa da próxima vez? Fique onde você estava. Retruquei, com a raiva transbordando. Levantei-me, sentindo-me ligeiramente embriagado pelo vinho tinto do jantar, e pelas 3 garrafas de cerveja e uísque que tomei depois. Subi as escadas para o quarto, tirei a roupa, ficando apenas de cueca, e me enfiei debaixo das cobertas. Cerca de 15 minutos depois, ela se juntou a mim. Eu não conseguia entender se ela se sentia culpada ou se era algum tipo de surpresa de aniversário. Quando se deitou ao meu lado, ela colocou a mão dentro da minha cueca. Fazia muito tempo que eu havia levantado a voz para ela, e aparentemente, ela decidiu que era hora de fazer as pazes. Eu sei que estivemos um pouco distantes ultimamente, querido, mas vamos superar isso, ela sussurrou. Eu tenho sentimentos profundos por você. Já faz mais de 5 semanas desde a última vez que fizemos amor, e anos desde que realmente nos amamos. Eu sei, respondi. Apesar do meu desejo de me afastar, eu não conseguia resistir a ela. Quando ela me beijou, retribuí, beijando sua orelha e pescoço. O aroma do perfume Versace pairava no ar, um cheiro que eu reconheceria mesmo horas depois de aplicado. Para o meu aniversário, meus filhos haviam me dado uma garrafa do mesmo perfume que ela usava, mas na versão masculina. Eu deveria ter previsto as consequências, mas aquilo me pegou de surpresa e me atingiu como um soco no nariz. O cheiro me deixou nauseado, e corri para o banheiro, onde despejei todo o jantar no vaso sanitário. Lavei a boca e me sentei no vaso, tentando organizar meus pensamentos. Anthony, você está bem? Ela perguntou da porta. Não, eu não estou bem. Estou me sentindo péssimo. Preciso de 1 minuto. Respondi, lutando contra a náusea. Vou dormir no quarto de hóspedes para não te incomodar, disse ela ao sair. Obrigado pelo apoio. Respondi sarcasticamente, ainda no banheiro. Qual era o meu plano agora? No dia seguinte, fui ao escritório de uma loja para usar o computador. Para minha surpresa, encontrei inúmeros detetives particulares no Colorado. Quem diria que haveria tantos em um só lugar? Eu não fazia ideia de como escolher o certo, então optei por aquele com site mais bem elaborado. 2 semanas depois, eu havia reunido todas as informações necessárias. Descobri que ela estava tendo um caso com o pediatra do nosso filho. Essa revelação não me surpreendeu. Parecia que ela estava tentando melhorar sua posição na sociedade ao se envolver com ele. O Dr. Burroughs era um homem rico, na casa dos 40 ou 50 anos, e isso parecia ser tudo o que interessava a ela. Eu já conhecia a natureza egoísta dela há muito tempo. Por mais de 10 anos, o irmão dela, Jerry Hernandes, um famoso boxeador peso médio, havia nos sustentado. Ele nos deu uma casa quando nos casamos, e morávamos na mesma rua que os outros irmãos dela e a mãe deles. Depois que deixei meu emprego corporativo e me tornei um soprador de vidro profissional, Jerry demonstrou sua confiança em mim investindo dinheiro no meu negócio e adquirindo 10% das ações. Quando paguei o que devia a ele, ele pegou sua parte, e eu comecei a fazer um progresso significativo no meu novo empreendimento. A transição da atividade comercial para o trabalho artístico me trouxe alegria, embora minha esposa tenha inicialmente ficado hesitante devido aos problemas financeiros. A ansiedade dela diminuiu depois que comprei um BMW para ela.
No entanto, ela ainda tinha dificuldade em explicar para as amigas que eu agora era um artista, trabalhando em um ateliê no quintal. Ela rejeitava todas as minhas tentativas de acertar as contas com o irmão dela. Alegava que ele era rico e não precisava de dinheiro. Eu tentei explicar que não se tratava de uma necessidade financeira, mas ela não parecia entender ou se importar. Aos olhos dela, qualquer dinheiro que recebêssemos nos pertencia por direito, e ela era categoricamente contra devolver qualquer coisa a quem quer que fosse. Curiosamente, esse princípio não se aplicava a outros, já que ela frequentemente fazia Jerry pagar as contas. Levei 6 anos para finalmente quitar a dívida com meu cunhado, usando os fundos que escondi da minha esposa. Jerry constantemente tentava recusar os pagamentos que eu enviava a cada poucos meses, algo típico do caráter dele. Apesar das recusas, continuei enviando dinheiro, pois isso refletia os meus valores. Quando Jerry ficou doente e perdeu todo o dinheiro, ele não pôde mais oferecer ajuda. A casa passou a ser propriedade dela, e ela imediatamente colocou à venda. Pouco tempo depois, nos mudamos para Pueblo. A pequena cidade onde criamos nossos filhos parecia ser muito limitante para ela. Acho que ela conseguiu ver o irmão mais uma vez antes de ele falecer. Eu tentava levar as crianças para visitá-lo quase todos os fins de semana. Ela me acusava de fazê-la parecer mal por sair sem ela, e afirmava que eu sabia exatamente quem ela era. Apesar de todos os defeitos dela, eu não conseguia deixar de amá-la. Mas tudo mudou quando entrei no consultório do médico. Ao ver o carro dela no estacionamento, tive certeza de que ela estava lá. Quando as crianças cresceram um pouco e já podiam cuidar de si mesmas, fui até a clínica do Dr. Burrows, localizada em um complexo de escritórios cheio de outras empresas profissionais. A clínica dele parecia, a princípio, um terreno neutro. Mas, quando cheguei ao consultório, encontrei a porta trancada. Quase machuquei o ombro tentando abrir a porta à força. Tropeçando, peguei apressadamente um extintor de incêndio que estava por perto, e golpeei a maçaneta com toda a minha força até que ela finalmente cedeu. Quando a porta abriu, ouvi a voz de Camille vindo da sala ao lado. As paredes, decoradas com palhaços e personagens da Disney, pareciam zombar de mim enquanto eu seguia em direção ao som. Os gritos de Camille ficaram mais altos, ecoando pelo corredor. A voz dela me levou a outra sala ao longo de um corredor cheio de escritórios para examinar crianças doentes. E foi lá que eu os vi. O cenário repugnante virou meu estômago, uma mistura de raiva e desespero. Era por isso que ela havia me traído? Eles nem perceberam minha presença até que eu agarrei ele pelo pescoço, puxei-o para longe e o empurrei para dentro de um armário. Suprimentos, incluindo cotonetes e espátulas, espalharam-se pelo chão enquanto ele permanecia em silêncio, boquiaberto. A atmosfera tensa na sala foi interrompida pelas palavras frenéticas de defesa dela. Fazia muitos anos que eu não me envolvia em uma briga física. Certamente, eu não era um ex-fuzileiro naval aposentado, nem tinha sido treinado em boxe pelo Jerry. Quando atingi o Dr. Burrows com o joelho, uma dor aguda atravessou meu pulso, indicando que algo havia dado errado. Com a outra mão, pressionei a cabeça dele contra o armário. Eu não sei porquê. Talvez quisesse fazer algum tipo de ponto. Camille continuava gritando, exigindo que eu saísse e me acusando de arruinar tudo. Ela começou a me bater nas costas. Seus socos, provavelmente, eram mais fortes que os meus. Eu acertei o rosto de Burrows com o dorso da mão e chutei sua canela. Ele tentou se defender da melhor forma que pôde, mas acho que ele também não sabia lutar. Reunindo coragem, apesar da dor latejante no braço e no pulso, olhei ao redor da sala caótica. Equipamentos estavam espalhados por todo o canto. Ignorando o médico, disse à minha esposa para ficar longe de mim. Depois de sair, dirigi rapidamente até o hospital, pedindo à minha tia que cuidasse das crianças na minha ausência. Apesar da dor, não havia ossos quebrados no meu braço ou pulso. Eles me enfaixaram para aliviar a dor, receitaram analgésicos e anti-inflamatórios, e depois me mandaram para casa. Quando cheguei ao fim do quarteirão, vi 2 viaturas de polícia estacionadas em frente à nossa casa. Reduzi a velocidade e, eventualmente, parei, observando o que estava acontecendo. Um pensamento passou pela minha cabeça. Vire, vá para um hotel esta noite, encontre um advogado e depois se entregue. Mas eu estava exausto, desgastado pela batalha constante. Tudo o que eu queria era que aquilo acabasse. A infidelidade da minha esposa pairava sobre nossas vidas como uma nuvem negra há tempo demais. Eu me sentia mental e espiritualmente esgotado. Quando estacionei em frente à casa, Camille imediatamente começou a gritar e a apontar para mim. Ela tentou se esconder atrás da porta, fingindo estar com medo. Notei um hematoma debaixo do olho esquerdo dela, e meu estômago revirou. Parecia que essa mulher tinha armado para mim. Desligando o carro, estendi os braços à frente e caminhei até a estrada. Os policiais se mantiveram calmos. Um deles mantinha a mão no coldre, enquanto o outro se aproximava de mim com cautela. Você é o Sr. Anthony Coe? Ele perguntou. Sim, respondi. Eu invadi o consultório do Dr. Burrows e o agredi, mas nunca levantei a mão contra minha esposa. Vou ser preso? Quando me algemaram e me levaram para fora da casa, vi, pela janela, minha tia levando meu filho mais velho embora. Minha esposa observava com um sorriso no rosto, enquanto o oficial se certificava de que eu estava seguro no banco de trás do carro. A única pessoa para quem eu poderia ligar era meu primo Mateu, que sempre foi mais um irmão para mim. Ele rapidamente encontrou o melhor advogado da cidade e garantiu minha fiança. Fui proibido de me aproximar a menos de 150 metros da minha esposa e dos meus filhos. Eu não podia contatá-los de nenhuma forma.
Graças ao advogado de Mateu, cumpri apenas 60 dias na prisão e recebi liberdade condicional de longo prazo. Embora pudesse ter sido pior, não poder ver meus filhos estava me destruindo por dentro. Após minha soltura, fui autorizado a ter visitas supervisionadas com as crianças, uma vez por semana, durante 1 hora. Eu mesmo tinha que pagar os custos da supervisão. Mateu também me emprestou dinheiro para dar entrada em uma casa. O prédio onde ficava meu antigo ateliê permaneceu intacto, e comecei a transferir minhas ferramentas e equipamentos da casa onde aquela mulher e meus filhos ainda viviam, sempre acompanhado por um xerife. Voltar para aquele espaço familiar era como buscar refúgio, como uma fera ferida recuando para sua toca. Ali, naquele lugar de consolo, redescobri a alegria de trabalhar. Mateu logo se tornou meu cliente mais valioso, embora sua profissão permanecesse um mistério para mim. Eu tinha uma vaga ideia de que ele lidava com pessoas que possuíam bens para oferecer. Parecia que estávamos fazendo coisas parecidas, conectar pessoas, mas com ferramentas diferentes. Mateu tinha um talento especial para reunir compradores e vendedores, sempre ficando com uma parte dos lucros. Eu não tinha certeza sobre a ética de seus métodos, mas ele sempre encontrava os clientes perfeitos para o meu trabalho. Ele confiou a mim a criação de vasos luxuosos e me recompensou generosamente pelos meus esforços. Em troca, ele vendia os vasos para seus associados, que estavam dispostos a pagar uma quantia considerável por cada um. Pelos relatórios financeiros, a estratégia dele era inegavelmente bem-sucedida. Comecei ganhando dinheiro com vasos que valiam menos de $1000, e gradualmente, passei a criar peças que valiam dezenas de milhares de dólares. Enquanto isso, o processo de divórcio se arrastava. Minha ex-esposa, agora exigindo visitas não supervisionadas com as crianças, parecia surpreendentemente indiferente à responsabilidade da maternidade. Periodicamente, ela entregava as crianças para mim, permitindo-se liberdade de fazer o que quisesse, com quem quisesse. No ano anterior, eu ganhei $52.000, o que era decente, mas não extraordinário. O custo de vida no nosso bairro era razoável, então minha ex-esposa não precisava trabalhar. Levávamos um estilo de vida modesto. Infelizmente, o advogado dela usou minha renda para exigir altos pagamentos de pensão alimentícia e sustento das crianças. Pedi a Mateu que retivesse parte do meu salário. Com as mudanças que fizemos, esperava ganhar mais de $125.000 no ano seguinte. Decidi discutir com ela sobre o percentual que ela estava recebendo de $552.000, embora não quisesse pressionar muito. Após o divórcio, ela me enviou uma longa carta, que eu não abri, mas imaginei ter pelo menos 5 páginas. Conhecendo-a, já podia adivinhar o conteúdo. Provavelmente, ela me criticava por ser um perdedor, por não ganhar mais dinheiro, e me acusava de ter exagerado na reação ao exame médico do Dr. Burro. Levei a carta para o meu ateliê e a transformei em cinzas com maçarico. Mesmo tendo se passado algumas semanas, eu não conseguia tirar da cabeça o pensamento sobre o DVD. Era como uma presença constante, um incômodo persistente, como tortura chinesa por gotejamento. Será que ela contou para ele sobre mim? A vida dele é melhor que a minha? A culpa é realmente minha? O DVD traria respostas para as perguntas sobre por que ela destruiu nossa família? Finalmente, decidi assistir ao vídeo no meu laptop. O fato de minha esposa ter acabado na cama com o velho Dr. Burro não me incomodava. Era algo bem banal. As pessoas nem sempre têm uma vida íntima tempestuosa e apaixonada, como nos filmes. Mas as palavras dela me machucaram profundamente. Ela disse que só se casou comigo porque o irmão dela aprovou. Ela o via como provedor e queria que ele ficasse satisfeito. Parecia, para ela, que estava fazendo um sacrifício nobre ao se casar comigo para benefício dele. Se ela se casou comigo apenas pelo bem dele, então não deveria ter problemas com intimidade. Foi uma constatação triste, mas não algo que me destruiu. No entanto, fiquei completamente chocado quando ela informou ao médico que eu não era o pai biológico dos nossos 3 filhos. Meu pensamento imediato foi: quem, em sã consciência, acredita que revelar esse tipo de informação em uma conversa com o médico atrairia um novo parceiro? A reação do médico no vídeo foi clara. Ele visivelmente fez uma careta, e uma expressão de nojo passou rapidamente por seu rosto. Após essa revelação, decidi pular a próxima consulta, não porque eu não gostava do médico, mas porque me entreguei ao álcool e passei a beber muito durante vários dias seguidos. Algumas semanas depois, Mateu apareceu na porta da minha casa. Nós dois parecíamos cansados e desleixados, mas, em termos de higiene, ele parecia estar em dia. Não conseguia tirar os olhos da sua cabeça calva e de sua tez pálida antes que ele quebrasse o silêncio. Você vai me deixar entrar? Sim, claro. Me desculpe, respondi, abrindo a porta para ele. Peguei uma cerveja na geladeira e a entreguei a ele, mas, após um momento de hesitação, decidi devolver a minha. Mateu, o que te traz aqui hoje? Perguntei. Você esteve sumido por mais de 2 semanas. Não respondeu ao telefone nem falou com ninguém. Você até perdeu uma visita agendada com as crianças, o que realmente deixou minha mãe chateada. Ah, e você ainda me deve pelos vasos. Sua aparência e o estado da casa também são preocupantes. Mas, fora isso, está tudo ótimo, disse Mateu, com sarcasmo. Eu me sentei no sofá, e Mateu afastou alguns jornais da poltrona e se juntou a mim. Então, Anthony, desembuche. O que está acontecendo? Ele perguntou. Respirei fundo, soltei o ar devagar e comecei a falar. Mateu praguejou baixinho enquanto ouvia minha história.
Meus pensamentos imediatamente se voltaram para as crianças. Elas estavam seguras? Elas não eram biologicamente minhas, mas eu não conseguia deixar de me preocupar. Quem te deu essa informação? Ele perguntou, cheio de raiva. Minha ex-esposa. Ela mencionou isso no vídeo do investigador particular. Expliquei. Raiva e tristeza lutavam pelo controle enquanto Mateu digeria a notícia. Após um momento de silêncio, ele disparou. Ela é uma mulher patética e mentirosa. Se estivesse em uma lata de lixo, eu não hesitaria em fechar a tampa. Esqueça ela. Precisamos fazer um teste com as crianças para verificar as alegações dela. Depois disso, podemos esquecê-la de vez. Você criou essas crianças. Você é mais pai para elas do que ela jamais foi. É hora de cuidar de si mesmo. Tome um banho, coma algo saudável e depois vamos falar com seu advogado sobre como conseguir a custódia total. Ele disse. Mateu talvez não fosse a pessoa mais articulada, mas ele era meu primo e meu amigo mais próximo. Enquanto eu tomava banho, ele começou a limpar a casa. Quando saí para a varanda, percebi que ele tinha movido minha churrasqueira Weber para a frente da casa, e já estava colocando carvão nela. Ei, você está parecendo humano de novo, ele comentou. Aqui está o plano. Vamos para Pueblo nos encontrar com o advogado e tentar ver suas crianças. Precisamos aparecer no radar do CPS, Serviço de Proteção à Criança, ou de quem quer que decida as questões de guarda e visitas. Depois disso, você vai voar de volta para Los Angeles comigo. A Bárbara vai ficar encantada em te conhecer. E eu vou te levar à próxima visita agendada, disse Mateu. E foi exatamente o que fizemos. Consultamos um advogado que nos garantiu que entraria em contato com as pessoas certas para minimizar as consequências da minha ausência. Durante a visita, Camille só nos permitiu ver as crianças porque isso lhe dava a oportunidade de sair de casa e fazer o que bem entendesse. Quando estávamos saindo da casa, ela me parou na porta e exigiu dinheiro. Anthony, eu preciso de dinheiro, disse ela. Arrume um emprego, eu respondi. Eu tenho que cuidar das crianças, seu idiota. Ela retrucou entre dentes cerrados. Respirei fundo e calmamente sugeri que ela considerasse encontrar um trabalho de meio período. Vamos ser razoáveis. É só dinheiro, eu disse. Ela retrucou. Esse dinheiro é meu, sua criatura desprezível. Meu dinheiro. Você já tem tudo que merece. Uma casa, um carro e muito mais. E agora está pedindo ainda mais? Eu sei que minha mãe compra coisas para as crianças, então você não vai receber um centavo de mim. Anthony, vamos embora, gritou Mateu do carro na garagem. Ele estava certo. Não havia razão para ficar e discutir com ela. Eu me virei e fui embora, deixando-a sozinha. Não se tratava dela, mas sim das minhas crianças. Levamos as crianças ao cinema e para jantar. Elas ficaram animadas em conhecer o tio Mateu. Como sobremesa, nos reunimos na casa da minha tia, onde Mateu trouxe 3 tortas, 4 galões de sorvete e algum dinheiro para a mãe dele. Eu não tinha permissão para ficar sozinho com as crianças, mas podia passar tempo com elas enquanto visitavam meu tio. Quando chegamos a Los Angeles, Mateu voltou do banheiro com uma aparência péssima. Um pequeno frasco de remédio caiu do bolso dele enquanto ele tentava pegá-lo, suando e tremendo. Você está bem? Perguntei ansiosamente. Sim, só estou um pouco fora de mim. É só uma gripe ou algo assim, nada sério, ele respondeu. Peguei o frasco, chequei o rótulo e perguntei que tipo de remédio ele estava tomando. Ah, não é nada. Só preciso tomar isso algumas vezes por dia e, em 72 horas, estarei de volta ao normal. Sério, está tudo bem. Vamos manter isso entre nós, não quero que a Barbie se preocupe, disse Mateu. Está bem, vamos te encher de vitamina C. Talvez uma sopa ajude, brinquei. Apesar de suas garantias, ele não parecia bem. Fiquei aliviado quando os sintomas dele pareceram desaparecer. Ele não tossia nem espirrava mais. Em silêncio, torci para que não fosse contagioso, especialmente porque havíamos passado o dia com as minhas crianças. Depois de pousarmos, pegamos nossa bagagem e seguimos para o estacionamento. A multidão barulhenta no aeroporto de Los Angeles fazia parecer que havia mais pessoas ali do que em toda a nossa pequena cidade de Pueblo. Enquanto Mateu dirigia o Cadillac para fora do aeroporto, fiz orações silenciosas aos deuses do trânsito. Desde que comecei a visitá-lo, desenvolvi um respeito saudável pela infame rodovia 45. Mateu manteve os olhos na estrada, mas conversava comigo enquanto dirigia. A Bárbara está planejando pedir comida tailandesa. O quão faminto você está? Se você está perguntando se eu consigo comer comida tailandesa depois de ter exagerado, a resposta é definitivamente sim, respondi. Você é mesmo meu primo. Ok, parceiro, vamos lá, disse Mateu com uma risada. Quando chegamos à casa dele, fiz uma pausa para admirar a paisagem antes de soltar o cinto de segurança. Eu realmente gostava da casa dele. Tinha uma atmosfera calorosa e acolhedora, localizada em um terreno espaçoso. Como eles não tinham filhos, a casa não precisava de muito espaço. Tudo era decorado em tons pastéis suaves que complementavam o revestimento de estuque. Felizmente, eles tinham 2 árvores de abacate, uma no quintal da frente e outra nos fundos. Durante minhas primeiras visitas, me assustava toda vez que um abacate caía de uma árvore e batia no telhado metálico da varanda coberta. Era uma cena pitoresca entrar no quintal, colher um limão de uma árvore e um abacate de outra. 20 minutos depois, estávamos relaxando à beira da piscina,
saboreando o guacamole mais fresco do mundo. Quando chegamos, fomos recebidos por Bárbara, uma mulher alta e esguia que irradiava calor e hospitalidade. Apesar de ser nativa da Califórnia, ela tinha o charme e a graça de uma jovem cheia de vida. Bárbara era o epítome de bondade e conforto. Depois de cumprimentar Mateu, ela me abraçou e sussurrou suavemente em meu ouvido: "Sinto muito, Anthony. Você não merece nada disso." Ela se afastou, estendeu a mão e gentilmente afastou meu cabelo loiro do rosto, olhando diretamente nos meus olhos. "O Mateu sentiu sua falta. Eu também senti sua falta. Estamos tão felizes por você estar aqui. Lembre-se, esta é sua casa, e você será sempre bem-vindo", disse Bárbara, abaixando os braços. Ela começou a se afastar, mas parou e se virou, franzindo a testa. "Você ficou naquela pousada decadente, não ficou?", exclamou, dirigindo-se a Mateu. Mateu riu em resposta. Ele reclamou o voo inteiro, mas no final eu desisti, eu disse com um sorriso. Bárbara acompanhou a risada enquanto nos acomodávamos para aproveitar batatas doces e frango salteado. Depois do jantar, mergulhamos em uma conversa que começou sobre minha casa nova, mas velha, e acabou abordando a sogra dela e as crianças. Ao perceber o quanto o assunto me machucava, Bárbara tentou mudar o rumo da conversa para tópicos mais leves, como filmes e acontecimentos atuais. Eu sorri, genuinamente grato pela consideração dela. Mateu tinha muita sorte de tê-la. Enquanto isso, meu próprio casamento estava fadado ao fracasso desde o início. Bárbara, não adianta remoer isso. Sim, ela me enganou, me colocou na cadeia e levou a maior parte dos nossos pertences e da casa, sem mencionar a pensão substancial baseada na minha renda. Dói, sem dúvida, mas no final das contas, o que importa são as crianças, eu disse. Eu me sinto completamente devastado nessa situação. Não sei quais passos tomar a seguir e ainda me sinto meio desorientado. Enquanto ela se divertia, eu estava trabalhando duro. Precisamos ter 3 conjuntos de amostras de DNA prontos até às 5 da manhã de amanhã. Se coletarmos amostras das crianças, podemos determinar se ela estava dizendo a verdade ou não. Já consultei o advogado de Mateu, que recomendou um especialista em direito de família. Expliquei a Bárbara. "Você considerou a possibilidade de anulação?", perguntou Bárbara. "Existe um vídeo onde ela admite que o casamento foi uma farsa desde o início e que ela começou a te trair imediatamente. Se o casamento for anulado, ela não terá mais direito à pensão", continuou Bárbara. Eu fiquei chocado e olhei para ela, incrédulo. "Isso realmente pode funcionar?", perguntei. "É ótimo. Eu não quero que ela receba o dinheiro", acrescentei. "Estamos nos encontrando com o advogado amanhã à tarde. Parece que há uma grande chance de anular o casamento", sugeriu Mateu. "Eu preciso ir para San Diego de manhã por causa do trabalho." "Falando nisso, Anthony, preciso daqueles vasos", ele disse, me olhando com um ar de reprovação. "Vamos instalar o mesmo equipamento no quintal que você tem na casa, criando um ateliê para você, longe de casa", Mateu comentou. Notei que a mão esquerda dele estava tremendo sobre a mesa, ao lado do prato. Rapidamente, ele a puxou para o colo e tentou disfarçar. Quando levantei o olhar, vi que ele balançava a cabeça levemente enquanto olhava para mim. Troquei olhares com Bárbara e depois com ele, mas não disse nada. Depois de conversar um pouco mais, fomos dormir. Bárbara bateu na porta e entrou no quarto de hóspedes enquanto eu estava desfazendo minha mala. Ela arrumou as fronhas nos travesseiros em silêncio, enquanto meus pensamentos estavam ocupados com Mateu. Quando olhei para cima, ela já estava saindo do quarto. "Obrigada, Bárbara. É difícil", murmurei. "É bom ter família", ela disse. Ela me abraçou com força e sussurrou em meu ouvido. "Vou repetir, você não merecia o que ela fez com você. Você é um homem bom, Anthony." Quando acordei na manhã seguinte, descobri que Mateu já tinha saído. Arrependido por não ter falado com ele antes de ir, tomei um banho rápido e tomei café da manhã com granola e leite de soja. Bárbara e meu primo realmente incorporavam o estereótipo clássico da Califórnia. Eu estava apavorado com a ideia de que teria tofu no jantar. Infelizmente, meus medos se justificaram. Enquanto eu mexia na nova oficina no quintal, percebi que todas as minhas ferramentas já haviam sido movidas para lá. Ao meio-dia, Bárbara apareceu com um copo de limonada refrescante. Ela estava deslumbrante em um vestido azul claro com um cinto amarelo vibrante. Seus cabelos dourados e olhos azuis complementavam perfeitamente a roupa. Apesar do calor, que me fazia suar abundantemente, o gesto gentil dela trouxe um sorriso ao meu rosto. Ela mencionou que sairíamos em cerca de 45 minutos. "Obrigado pelo lembrete. Vou terminar isso e tomar um banho", respondi. Tínhamos uma reunião com o advogado, que enfatizou que as informações fornecidas eram de natureza geral e que eu precisaria consultar um advogado no Colorado para ações adicionais. Ele me fez muitas perguntas, e eu forneci o máximo de informações possível. O advogado garantiu que meu caso parecia promissor, e, pela primeira vez em anos, senti otimismo. Bárbara tentou pagar pelos serviços, mas eu recusei. Eu tinha algumas economias reservadas para emergências em uma conta que Mato havia preparado. Paguei pela consulta e ainda nos dei o luxo de um almoço com frutos do mar depois. Bárbara percebeu meu bom humor, e passamos quase 2 horas relembrando velhas memórias e rindo de histórias da infância minha e de Mato. Quando Mateu ligou para avisar que precisaria passar a noite em San Diego, fui até a piscina e disquei o número dele. Depois que Bárbara terminou sua ligação, tentei chamá-lo novamente, mas caiu na caixa postal.
Decepcionado, mandei uma mensagem exigindo que ele parasse de brincar e me retornasse imediatamente. Ele finalmente me ligou enquanto eu estava no banheiro. Será que um cara pode ter um minuto de paz? Brincou Mato. Por que você está tão tenso? Perguntei. Desculpe, não estou entendendo. Ele respondeu. Pensei que você estivesse me evitando. O que está acontecendo? Mato, o que houve com sua mão ontem à noite? Ela estava tremendo. Perguntei. Está tudo bem, é só um dano nos nervos da época em que quebrei o braço. Agora que estou mais velho, isso aparece quando fico cansado. Obrigado por se preocupar. Mas realmente não importa. Pare de se preocupar comigo e foque nos vasos. Ele respondeu. Bárbara e eu colocamos nossos trajes de banho e fomos para a piscina. Dei um pulo quando ouvi o som de um abacate caindo em cima de uma chapa de metal, e Bárbara não conseguiu conter o riso. Sem graça, eu apenas sorri timidamente de volta. Relaxamos na água morna, tomando vinho branco, até começarmos a cochilar. Mato voltou na manhã seguinte, e eu passei o dia inteiro na oficina dele trabalhando nos vasos. Ele havia aberto uma conta para mim, onde a maior parte do dinheiro que ele me pagava era depositada, de forma que Camille não pudesse acessá-lo. Fiquei surpreso ao encontrar cerca de $177 mil na conta. Pedi para ele sacar 55 mil em dinheiro para mim. Durante o nosso tempo livre, os três aproveitaram para comer, nadar, rir e conversar. O dia seguinte passou no mesmo espírito, então eu voei de volta para visitar meus filhos. Reuni-me com eles na casa da mãe e passamos um tempo juntos. No meu antigo local de trabalho, usei parte dos fundos que Mateu me deu para comprar presentes. Apesar de meus filhos não serem materialistas e ficarem felizes apenas de me ver, como crianças, ficaram encantados com os últimos modelos do iPhone, que foram um grande sucesso. Meu filho mais velho exclamou, uau! A assistente social me informou que aquela seria a última visita supervisionada, e que meu tempo de visitação seria aumentado para 4 horas, todos os sábados. Em 60 dias, esse arranjo seria revisto e possivelmente estendido. Apesar de seu comportamento profissional, a assistente social era de boa índole. Fiz questão de levar o almoço para as crianças e um sanduíche ou lanche para ela durante nossas visitas. No começo, ela resistiu, mas com o tempo, nossa relação ficou bem boa. A assistente social observava atentamente enquanto eu conversava com as crianças sobre minhas atividades, sem fazer perguntas. Ela me permitiu coletar amostras de DNA delas. Após concluir a tarefa, ela expressou preocupação e me interrompeu antes que eu pudesse sair da oficina. Há algo com que devemos nos preocupar? Ela perguntou. Não acho que sim. Que tipo de ansiedade estamos falando? Respondi. As crianças se divertiram muito, e eu também, continuei. Você notou algo que eu possa ter perdido? Perguntei, tentando soar calmo. Sr. Ko, precisamos realmente fazer os testes de DNA? Testar as 3 crianças parece excessivo, disse a especialista em assuntos juvenis. As crianças podem ser curiosas, e se uma fizer o teste, as outras vão querer também. Eu as vejo regularmente e não quero que surjam ciúmes, respondi. Eu entendo, ela disse, embora soasse incrédula. Aqui está meu cartão de visitas. Fique à vontade para entrar em contato conosco se achar que precisamos discutir mais alguma coisa. Ela acrescentou. Obrigado. Espero que tenha uma ótima semana, disse, enquanto me preparava para entrar no carro. Camille correu escada abaixo da casa. Anthony, por favor, não vá, ela implorou, segurando a porta do carro aberta. Eu realmente preciso do dinheiro. As crianças precisam de roupas novas e estamos tendo problemas com a caldeira. Tentei tranquilizá-la. A caldeira ainda está na garantia. Vou ligar para a empresa para consertá-la. Respondi. Então ela sugeriu. Eu vou cuidar das crianças por 4 horas na próxima semana e levá-las para fazer compras. Você poderia me ajudar? Camille, olhe, eu não sou mais seu marido nem seu amigo. Se você precisa de dinheiro, vai ter que ganhar sozinha. Se está procurando alguém para te dar algo, procure em outro lugar. Eu preciso ir, então, mantenha suas mãos longe do meu carro. Respondi de forma curta. Mas e as suas crianças, seu egoísta? Disse Camille, furiosa. Eu fiquei furioso e a olhei com raiva. Minhas crianças... Você acabou de mencionar minhas crianças. Gritei. Vi medo nos olhos dela, não medo de ser pega ou envergonhada, mas o medo de perder a pensão alimentícia. Ela soltou a porta do carro enquanto eu a fechava com firmeza e saía. Sentado no aeroporto, esperando meu voo de volta para Los Angeles, liguei para minha vizinha, Jennifer Cruz. Oi, aqui é o Anthony. Olá, viajante. Como vai? Ela perguntou calorosamente. Estou bem, obrigado. Ouça, vou ficar em Los Angeles por um tempo. Você poderia fazer um favor para mim? Pegar minha correspondência e cuidar da casa? Pedi. Claro, não é problema. Aliás, você sabe fazer pequenos enfeites de vidro que refratam a luz para janelas? Perguntou Jennifer. Claro que sei. Por quê? Respondi, curioso. Bem, descobri que o conselheiro Clay quer pedir 100 dessas decorações para seus principais patrocinadores no Natal. Achei que você poderia oferecer seus serviços e causar uma boa impressão, disse ela. Jennifer, como você sempre sabe dessas coisas? Perguntei sorrindo. Eu só fico de olho. Ela respondeu. Obrigado por me avisar e por cuidar da casa. Vou começar na próxima semana, disse.
A senhora Cruz era conhecida por seu coração bondoso, mas sua reputação como uma implacável colunista de fofocas era imbatível. Ela tinha um talento especial para saber todos os detalhes da vida de todo mundo. Uma noite de fim de semana, Bárbara preparou o jantar e Mato gentilmente se ofereceu para me levar. O tráfego estava surpreendentemente leve, o que nos permitiu aproveitar o trajeto, manobrando entre as faixas. Mato mencionou que precisava de um favor. Sem hesitar, perguntei o que ele precisava. Ele explicou que tinha um compromisso na noite seguinte que não poderia faltar e que Bárbara tinha um evento de caridade. Perguntou se eu poderia substituí-lo. Claro, não vejo razão para recusar. Essa é a verdadeira razão, perguntei. Sim, e fique à vontade para pegar meu smoking, respondeu Mato. Smoking? Devo me preocupar com esse evento? Perguntei. Não se preocupe. Fique perto de Bárbara e deixe que ela faça conversa, respondeu ele. Ok, vou lembrar disso, disse, aliviado. Naquela noite, jantamos, jogamos cartas e fomos para nossos quartos. No dia seguinte, voltei a trabalhar nos vasos e os terminei por volta das 2 da tarde. Após um rápido banho e barbear, experimentei o smoking de Mateu, e ele ficou perfeito em mim, como se tivesse sido feito sob medida. Enquanto eu saía do quarto, Mato soltou um assovio. Bárbara deu-lhe um tapa brincalhão no ombro. Você está ótimo, Anthony. Pronto para ir? Ela perguntou. Bárbara estava absolutamente deslumbrante em um vestido vermelho justíssimo, que acentuava suas curvas esguias. Eu a tinha visto de maiô várias vezes antes, mas algo nesse vestido a tornava ainda mais cativante. Fiquei sem palavras por um momento, e Mato deu uma risada. Nenhum dos solteiros vai se atrever a se aproximar dela. Fique à vontade para trazer um bastão, se quiser, brincou ele. Opa, isso não vai funcionar. Bárbara, você está deslumbrante, disse Mato, rindo e corando. Bárbara beijou o marido, e partimos. O trajeto de carro durou 45 minutos. Eu roubava olhares para Bárbara, sentindo um peso de culpa. Fazia tempo demais que eu não estava na companhia de uma mulher, e percebi que precisava lidar com essa lacuna na minha vida em breve. Definitivamente, era uma noite de alto nível, e fiquei grato por não ter vestido um dos meus trajes habituais naquela noite. Quando Bárbara e eu entramos no salão, não pude deixar de perceber a maneira como os outros nos olhavam. Um turbilhão de emoções, ciúmes, orgulho e vergonha borbulhavam dentro de mim. Cada emoção lutava pela liderança, deixando-me com uma sensação persistente de contradição. Nos apresentamos aos vizinhos sentados à nossa mesa e pedimos o jantar, tentando evitar o temido frango borrachudo que frequentemente assombrava esse tipo de evento. Depois, fomos para a pista de dança. Senti uma necessidade urgente de criar alguma distância emocional entre nós, para que ela não percebesse a intensidade dos meus sentimentos. Mais uma vez, me senti estúpido por pensar demais. Em um leilão silencioso de caridade em apoio ao resgate de pitbulls, fizemos algumas ofertas. Então, Bárbara gentilmente puxou minha mão. Anthony, por favor, fale comigo, disse ela, me conduzindo até uma mesa isolada no fundo da sala. Ela me fez sentar e levou um momento para organizar seus pensamentos. Você é o amigo mais próximo de Mateu, começou ela. Ele te valoriza como família. Me diga, você acha que o Mato está bem? Eu lutei para encontrar as palavras certas, sentindo que poderia atrair uma confiança não dita. Sentindo minha hesitação, Bárbara acrescentou. Eu sei que vocês são próximos, e talvez você não queira revelar coisas que ele não gostaria que eu soubesse. Mas, se ele está escondendo algo de mim, eu preciso entender. Relembrando um incidente recente, ela explicou que havia encontrado Mato dormindo ao lado da piscina. A queimadura de sol dele estava tão grave que ele precisou de atendimento médico, e ele dormiu por 18 horas naquele dia. Quando os correios chegaram com o equipamento, ele começou a conversar com eles, mas suas palavras estavam incoerentes. Bárbara disse, com a voz trêmula. Ele disse que era apenas cansaço, mas eu sinto que é algo muito mais sério. Lágrimas se formaram nos olhos dela, e o medo me dominou enquanto eu procurava a resposta certa. Me recostei na cadeira, atônito. Bárbara, por que ele esconderia isso da gente? Perguntei, balançando a cabeça. Eu compartilhei minhas próprias preocupações. Durante o nosso primeiro voo juntos, ele parecia suado e pálido. Suas mãos tremiam, e quando uma garrafa de remédio caiu do bolso dele, ele descartou como sendo apenas uma gripe, mas eu não estava convencido. Também descreve um jantar recente em que Mato escondeu sua mão trêmula debaixo da mesa, alegando que era dano nervoso de uma antiga lesão no braço. O rótulo da garrafa de remédio estava ilegível, e eu não sabia como abordar a situação. Bárbara secou as lágrimas e sugeriu que conversasse diretamente com ele. Então, ela se virou para mim em busca de conselho. Você se importaria se pulássemos o jantar hoje? Talvez possamos pegar algo rápido, como um in e out no caminho de casa, sugeri, dizendo isso como uma piada, mas a palavra casa carregava um peso estranho. Não era minha casa, era deles. Minha casa era no Colorado. Bárbara se levantou, me abraçou, e saímos do salão. Quando entramos na casa com as sacolas do in e out, encontramos Mateu ainda dormindo no sofá, onde o deixamos. Bárbara se aproximou dele suavemente, entrelaçando seus dedos com os dele. Querido, Mato, ela sussurrou, olhando nos olhos dele. Ele piscou lentamente e um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto ao nos ver. Já voltaram? Trouxeram hambúrgueres e batatas fritas? Ele perguntou. As palavras dele me causaram um aperto no estômago, junto com uma onda de ansiedade inexplicável.
Eu lutei para encontrar minha voz. Claro, estávamos pensando em você, respondi. Então, tentando aliviar o clima, acrescentei, vou trocar de roupa. Não quero gastar dinheiro com lavanderia só por causa de manchas de gordura e ketchup. Bárbara olhou confusa. O que você quer dizer com isso, Anthony? Esse smoking foi comprado para você na semana passada, disse ela. Olhei de Bárbara para Mateu, tentando suprimir a enxurrada de perguntas que passavam pela minha cabeça. Tá bom, vou trocar, murmurei. Ele sabia há uma semana que eu precisaria de um smoking para aquela noite. Não era um evento que poderia ter sido arranjado de última hora, e ainda assim, parecia estranho. Depois de trocar para roupas novas, nos sentamos à beira da piscina para comer. E aí, o que aconteceu hoje à noite? Perguntei. Receberam uma ligação uns 30 minutos depois que você saiu e cancelaram a reunião. Ele respondeu de forma casual. Isso é terrível. Espero que você não tenha perdido o negócio, disse, sentindo simpatia. Não, está tudo bem, Mato me assegurou. Bárbara pegou alguns embrulhos, colocou-os em uma sacola e foi para a cozinha. Por cima do ombro de Mato, percebi ela pegar o telefone dele da bancada. Depois de alguns rolar de tela, ela olhou para mim e balançou a cabeça, desapontada. Não posso acreditar. Eles acabaram de ligar e cancelaram a reunião sem aviso. Isso acontece com frequência? Perguntei. Às vezes acontece. Meu negócio é instável, respondeu Mateu, com um tom cansado. A vida continuou normalmente para ele, mas ele parecia exausto. No entanto, tudo mais parecia estar indo bem. Eu terminei de trabalhar nas suas peças de vaso e comecei a desenhar um novo projeto para apresentar ao conselheiro na sexta-feira. Naquela noite, eu peguei o avião. Foi maravilhoso passar tempo com as crianças, embora a presença da assistente social, apesar de agradável, pesasse nas minhas emoções. Para levantar o astral delas, decidi levá-las para andar de kart e almoçar antes de levá-las para casa. Quando estava prestes a sair, Camille saiu de casa e começou a andar rapidamente em direção a mim. Eu virei de volta para evitá-la e fui embora. Durante a viagem de 2 horas até casa, eu assobiava junto ao rádio, sentindo-me otimista sobre o futuro. A oferta de Jennifer poderia trazer novos clientes, mas eu ainda tinha que esperar até segunda-feira para receber os resultados do teste de DNA. Também havia agendado uma reunião com o meu advogado, que me ajudara no divórcio, para explorar a possibilidade de anular o casamento. Para me distrair, passei o domingo criando amostras para o Conselho de Mulheres e preparando produtos adicionais como forma de agradecimento para Jennifer. Naquela noite, Jennifer passou para entregar a correspondência e tivemos uma conversa descontraída na varanda. Em um tom suave, mas firme, ela se dirigiu a 2 crianças que se aproximaram com o cartão. Sejam gentis com eles, ela me disse. A criança mais velha, um adolescente chamado Ted, e a mais nova, uma menina de 10 anos chamada Wendy, pareciam ter origens étnicas diferentes. Ted sorria constantemente enquanto falava sobre si mesmo e sobre os vegetais caseiros que sua família cultivava. Nós os cultivamos nós mesmos, eu, meu pai e minha irmã. Quando ele não faz muita coisa, ela é só uma garotinha, Ted explicou com um sorriso. Jennifer olhou para mim, erguendo as sobrancelhas em um silencioso desafio. Reclinando-se na cadeira, ela perguntou. Não estrague isso, Ted. O que você tem para nós hoje? Ted listou pepinos, tomates, manjericão e pêssegos, acrescentando que com uma compra de $5, eles ofereciam receitas gratuitas para seus produtos. Jennifer, percebendo a sinceridade na voz do jovem vendedor, decidiu apoiá-los. Ok, vou te dar $10, ela disse, virando-se para mim. Queremos vegetais ou pêssegos? Eu também decidi gastar $10 em vegetais. Ted selecionou cuidadosamente uma variedade de produtos frescos e os embalou de forma experiente em caixas de papelão resistentes. Enquanto isso, Wendy, animada, me mostrou como acessar o novo aplicativo deles, que oferecia receitas, fotos impressionantes e cupons valiosos para supermercados próximos. Após o pagamento, Ted e Wendy saíram satisfeitos. Eu compartilhei metade dos meus vegetais com Jennifer e preparei uma deliciosa salada para o jantar. A reunião com o advogado na manhã seguinte correu bem. Ela confirmou a opinião do advogado anterior. Tínhamos um caso forte. Momentos depois, os resultados do teste de DNA chegaram, como prometido, e confirmaram que eu era, de fato, o pai dos meus 3 filhos. Fiquei atônito com as insinuações de Camille. Será que ela tivera tantos homens que duvidava da minha paternidade? Apesar da confusão inicial, fiquei radiante com a notícia. Foi o melhor dia que tive em anos. Mas então a ligação de Bárbara mudou tudo. Anthony, você precisa voltar para casa, ela disse, com a voz trêmula de lágrimas. Meu coração afundou quando ela me contou que Mato havia sido diagnosticado com tumor cerebral. Eram apenas 2 horas de viagem até Pueblo, mas o voo direto seria em 3 horas. Sem hesitar, comprei a passagem. Não fiz as malas nem sequer travei a porta ao sair. Minha mente estava turva e eu não conseguia me concentrar em nada além de Mato. Memórias da nossa infância inundaram minha mente, como ele sempre esteve lá para mim quando eu mais precisei. Será que a mãe dele sabia sobre a condição dele? Eu precisava ligar para ela para ver se ela poderia ajudar a cuidar das crianças. Talvez, sem querer, mencionei para minha tia que o filho dela poderia estar em estado crítico. Sobrecarregado com a culpa, busquei consolo no banheiro do avião, onde explodi em lágrimas. Me recompus, sequei o rosto e voltei para o meu assento, sentindo-me tolo.
Quando desembarquei, procurei Mato na área de retiradas de bagagens, então fui até o balcão de aluguel de carros da Hertz. 90 minutos depois de deixar o aeroporto, cheguei à casa deles, me perguntando se eu teria forças para enfrentar o que estava por vir. Mato não era apenas meu primo, ele era como um irmão para mim. Bárbara também sentia como família. Estacionei em frente à casa deles e hesitei antes de sair. Quando finalmente bati na porta, Bárbara atendeu, parecendo exausta e atordoada. Ela me abraçou forte, com lágrimas escorrendo pelo rosto e encharcando minha camisa. Do sofá, a voz de Mateu quebrou a densa atmosfera. Eu ainda estou aqui, pessoal. Podemos dar uma pausa no choro? Ele perguntou com um sorriso fraco. Sentando na cadeira ao lado, fiquei em silêncio observando. Eu também chorei um pouco. Ele me lançou um olhar irritado. Você pode parar? Está realmente me irritando. Mateu resmungou. Eu encarei curiosamente. Há quanto tempo você sabe disso? Perguntei. Ele respondeu de forma zombeteira. Há muito tempo. Mesmo antes de você descobrir sobre a infidelidade da sua esposa. Eu quero me desculpar por isso. Ele acrescentou. Mato, por que você não me contou sobre isso? Perguntei. Você foi minha rocha quando eu precisei, mas não me deu a chance de estar ao seu lado. Se tudo der errado, eu terei que carregar esse peso. Eu entendo seu ponto de vista, mas a principal diferença é que eu podia te ajudar. Ninguém pode fazer o mesmo por mim. Ele disse. Eu cometi um erro. Ele respondeu. Eu não disse nada e isso soou como um soco no estômago. Lutando para conter minhas emoções, relutantemente fiz a pergunta que eu tanto temia ouvir a resposta. Quanto tempo nos resta? Talvez menos de 3 meses. Ou no máximo, Mateu respondeu. A realização me atingiu como um raio. Eu tinha muito pouco tempo com o homem que eu amava tanto, a ponto de ter sacrificado tudo por ele. Sentindo-me impotente, perguntei. Como posso ajudar? Talvez eu devesse falar com sua mãe em seu nome. O sorriso dele estava tingido de tristeza, enquanto ele gentilmente recusava, mencionando que iríamos voar até ela juntos na próxima semana. Concordamos que falaríamos com ela sobre a nossa situação quando estivermos com as crianças. Ah, você recebeu alguma notícia sobre as crianças? Mateu perguntou. Apesar da dor, um sorriso apareceu no meu rosto. Sim, essas crianças são todas minhas, respondi, feliz. Os olhos arregalados de meu primo encheram o ambiente de surpresa. Isto é incrível. Impressionante, ela exclamou. Claro que vamos amá-los todos igualmente, independentemente do resultado. Mas é simplesmente maravilhoso, ela acrescentou. Eu hesitei, sentindo-me egoísta pelo que estava prestes a perguntar. Mas por que não ir até o fim? Eu quero ajudar. O que posso fazer? Se você pudesse nos dar um tempo separado, além do fato de que você já tem uma agenda cheia com as crianças, isso seria muito importante para mim. Ele admitiu, com uma nota de medo na voz. Sempre fomos nós dois contra o mundo, você sabe, Mato disse, e parecia que eu estava a um passo de desmoronar. Eu não vou embora. Talvez eu pague a Camille para levar as crianças até o aeroporto, para que possam passar alguns fins de semana com os tios, eu disse. O tumor dele não poderia ser removido. Nos últimos meses, estávamos tentando mantê-lo feliz e calmo. Ele me contou onde o dinheiro estava guardado, para que eu pudesse dar a Bárbara quando ele falecesse, não metaforicamente, mas realmente, me dando acesso às suas contas secretas. Ele realmente não ostentava sua riqueza. Mato havia enterrado várias barras de ouro em sua propriedade no deserto, fora de Ontário. Algumas semanas depois de eu descobrir sobre o tumor de Mateu, minha ex-esposa me ligou. A conversa foi estranha, como se ela estivesse em outro mundo. Anthony, por favor, não termine a conversa. Não estou pedindo dinheiro, apenas informações. Pelo menos ela estava sendo honesta. Ok, o que você precisa saber? Perguntei. Eu preciso de detalhes sobre skate. Está difícil encontrar uma linguagem comum com nossas crianças, e parece que o Jimmy só consegue falar sobre isso, Camille disse. Eu estava confuso, sem saber como reagir. Ela está tentando me manipular? Por quê? Por que isso é tão importante para você? Olha, eu estou me esforçando, você sabe. Sei que as crianças sempre te preferiram, mas acredito que eu também tenha um lugar especial no coração delas. Talvez o pai tenha sido sempre o número 1, mas eu me considerava o número 2. Camille respondeu com um tom de sarcasmo. Por favor, nada de piadas rudes, eu disse. Eu estava errada. Parece que eles não me conhecem, não se importam comigo e são indiferentes ao fato de precisarem de mim. Camille disse, com lágrimas nos olhos. Eu não vou falar mal de você na frente das crianças, ela disse. Sei que não é fácil, mas percebi que não tenho cumprido meu potencial. Estou determinada a melhorar. Você pode me ajudar com isso? Anthony, você ainda está comigo? Camille perguntou. Desculpe pela confusão momentânea. Deixe-me pensar sobre isso e te dou uma resposta amanhã. Eu respondi. Ok, obrigada, Anthony. Ela disse, grata. Eu sou grato pela ligação. Camille. Isso me pegou de surpresa, mas fico feliz que tenha ligado. Eu disse. Eu havia reunido informações importantes sobre os interesses de nossas crianças, como links de YouTube, lojas locais de skate, camping e quadrinhos. Também incluí links da Amazon para tutoriais relacionados a cada atividade. No dia seguinte, tive uma boa conversa com a tia Sylvie e logo enviei todos os detalhes para ela por e-mail. 2 semanas depois, a tia Sylvie veio ficar conosco. Insisti para que ela ficasse no quarto de hóspedes.
mas ela optou por se acomodar em um futon na oficina no quintal. Trabalhei metade do dia e Bárbara continuou cuidando da casa e das encomendas de Mateu. A tia se lembrou do amor de Mateu por chili verde, um delicioso prato de tomates verdes com pimenta, e enviou várias encomendas todas as semanas. As encomendas eram cuidadosamente embaladas em recipientes Tupperware e entregues no mesmo dia. Eu não conseguia imaginar quanto isso estava custando, mas Amy, que quase não comia, devorava cada pedaço. Ela os enviava de volta em Pueblo. Consultei um advogado e descobri que estava casado com Camille há quase 2 décadas e era pai de seus 3 filhos. A anulação do casamento estava fora de questão. Se eu não fosse o pai biológico, tudo seria diferente. Eu já havia aceitado essa realidade. Pagar pensão alimentícia por 3 anos foi um pequeno preço a pagar para que as crianças fossem consideradas minhas. Quando estávamos nos preparando para uma viagem a Los Angeles, Camille me parou na porta. As crianças, esperem no carro. Seu pai vai sair em breve. Ela instruiu. Apesar da atitude delas em relação a ela, as crianças obedeceram. Então, ela se virou para mim, com o olhar fixo no chão, e ficamos em silêncio. Camille, eu realmente preciso ir embora, eu disse, estendendo minha mão para ela, mas então hesitei e a recuei. Você sabe que não sou a melhor cozinheira, mas espere um minuto, ela disse, pegando uma caixa grande e me entregando. Você se lembra quando éramos crianças? Tínhamos 7 ou 8, juntávamos dinheiro, comprávamos umas tortas de manteiga de amendoim e uma Coca-Cola. Mateus sempre amou isso. Talvez a minha não seja melhor, mas fale para ele assim mesmo. Diga que eu tentei o meu melhor, ok? Eu havia esquecido completamente daqueles tempos. Eu tinha esquecido muito sobre Camille em geral, mas parecia que eu precisava lembrar para continuar. Ela estava certa, ela realmente os amava. Tenho certeza de que ele vai ficar muito feliz. Isso foi muito gentil da sua parte, eu disse. Anthony, eu sinto muito por tudo, Camille disse, tristemente. Está tudo bem. Sou grato pelas suas palavras. Eu respondi. Boa viagem, Camille disse. O que acabou de acontecer? Quem é essa garota? Pensei enquanto voava de volta para meu irmão com as crianças. Mato gostava de conversar com as crianças e até provou um pedaço da torta. O sabor não estava ruim. Mato achava difícil acreditar na sinceridade das ações dela, mas decidiu não duvidar das intenções dela. Depois de conversar com as crianças, ele ficou convencido de que ela realmente estava tentando. A atitude deles em relação a ela começou a suavizar, o que eu vi como um fenômeno positivo. Mato me pediu para acompanhar Bárbara em um evento de caridade para crianças com doenças terminais, porque ela era membro da diretoria e achava importante que ela participasse. E Anthony, ela precisa de uma mudança de cenário, ele disse. Só por algumas horas, e dessa vez não precisaremos usar um smoking. Tivemos um ótimo momento e até demos algumas risadas, mas, a cada vez que me sentia culpado, pensava em Amy e nas crianças em casa. O evento foi realizado em um abrigo de animais, onde havia muitas pessoas. Todos gostavam de Bárbara, especialmente homens solteiros. Ela conversou com todos que cruzaram seu caminho, incluindo a maioria dos homens solteiros. Isso foi um pouco irritante, mas, pelo menos, ela trouxe um pouco de alegria. Mato começou a perceber que precisava de equipamentos para reparar a casa. Não estava claro exatamente o que precisava ser consertado, já que ele passou a maior parte do dia na cama. No entanto, ele mandou Bárbara buscar o que fosse necessário, e depois, me pediu para ajudá-la a carregar as coisas. Enquanto caminhávamos pelos corredores da loja, Bárbara, sem me olhar, comentou casualmente. Será que ele realmente acha que está sendo sutil? Eu dei uma risada, esperando que não fosse o caso. Não consegui deixar de pensar que ele reclamaria depois que comprássemos os materiais errados. Vamos a Home Depot e depois vamos fazer um lanche lá, sugere. Ela riu em resposta e rapidamente encontramos tudo o que precisávamos e saímos. Enquanto dirigíamos de volta para casa, ela finalmente trouxe à tona o assunto que estava nos incomodando. Anthony, você sabe que eu me importo com você, né? Ela perguntou. Mas também sei que Amy é uma boa pessoa, que tenta fazer a coisa certa. Vamos fazer ele feliz, continuando a ajudar com a missão dele. Quando terminar, eu volto para o Colorado. Eu respondi, ok. Houve um silêncio antes de ela responder, quieta, com um ok de 2 sílabas. Havia tristeza na voz dela. Ele morreu 3 semanas depois. Eu fiquei por uma semana para apoiar Bárbara, me sentindo perdido na minha própria tristeza. A tia Silvia ficou por mais uma semana, depois retornou para casa. Prometemos manter contato, mas não deu certo. 6 meses depois, recebi um pacote pelo correio. Dentro estava o itinerário de um cruzeiro de 2 semanas, um bilhete e um DVD. Eu esperava que o vídeo contivesse informações sobre o navio de cruzeiro, e possivelmente, detalhes sobre os diversos portos que ele visitaria. O vídeo anterior me decepcionou, então eu esperava que esse fosse melhor. Depois de inserir o DVD no meu laptop, vi na tela meu primo, que parecia frágil e estava deitado em sua cama. Ele me cumprimentou com um simples "Oi, Anthony", e apresentou sua mãe, que o ajudava com o vídeo. A tia Silvia acenou e depois se virou para enfrentar o filho. Vou ser honesto com você, ele começou. Você é um idiota. Mas a segunda coisa que eu sei com certeza é que Bárbara te ama. Ela sempre te viu como um irmão, mas ultimamente a situação mudou. Eu conheço ela melhor do que ninguém, e ela está completamente apaixonada por você. E eu te conheço melhor do que ninguém, você sente o mesmo por ela, disse Mato para a câmera.
Anthony, por favor, preste atenção no que eu estou prestes a dizer. Eu tenho certeza de que isso precisa acontecer. Queria ser bem claro para você. Eu entendo que a separação pode parecer uma traição, mas estou firme na minha decisão. Eu quero isso para os dois. Meu amor por você e Bárbara supera todos os outros relacionamentos na minha vida. Eu te peço para considerar esse pedido. Se tiver qualquer dúvida sobre as minhas intenções, por favor, entre em contato com minha mãe e converse com ela. Anthony, se você realmente se importa comigo e me valoriza, eu te peço, faça esse cruzeiro. Bárbara precisa de você, e você precisa dela. Você é muito querido para mim, meu amigo. Mato disse na gravação. O quarto no cruzeiro era impressionante, com uma varanda espaçosa para a qual, sem dúvida, havia sido pago um valor considerável. Embora eu estivesse sozinho, estava satisfeito. As pessoas no cruzeiro irradiavam riqueza, beleza e sofisticação, enquanto eu me contentava com um estilo de vida simples e rústico, e isso me parecia completamente normal. Estava decidido a aproveitar o máximo possível do cruzeiro e brindar a Mato em cada parada. No primeiro jantar, usei o smoking que ele me deu. Foi um pouco lamentável, mas tentei fazer o meu melhor. Pelos filmes que assisti, tive a impressão de que todos estariam vestidos com roupas chiques. Quando me sentei à mesa e me apresentei aos outros convidados, começamos a conversar. De repente, os homens e várias mulheres à mesa voltaram a atenção para mim, e percebi que algo estava acontecendo por trás de mim. Me virei e a vi, uma mulher deslumbrante, vestindo um vestido vermelho, que eu havia visto em um leilão de caridade. Ela era, sem dúvida, a pessoa mais bonita da sala, se não de todo o bairro. Com um sorriso no rosto, me levantei do meu lugar e puxei uma cadeira para ela. Respirei fundo antes de dizer: estou tão feliz em te ver, Bárbara. Um ano depois, quando Camille desapareceu, deixando as crianças comigo, eu me divorciei dela. Bárbara e eu nos casamos. Meus filhos realmente se apaixonaram por Bárbara, que era gentil e carinhosa. Um ano depois, Bárbara me deu um filho. Então, apareceu a Camille, que estava desaparecida. Camille estava pedindo dinheiro. Ela parecia tão mal que eu quase não a reconheci. Não sei o que havia acontecido com ela durante todo esse tempo, mas claramente, nada de bom. Suas mãos estavam tremendo e machucadas, e parecia que Camille não tomava banho há muito tempo. O que mais me surpreendeu foi que ela não mencionou nada sobre as crianças. Quando eu lhe dei $500, ela saiu com tristeza nos olhos. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Você sabia que é possível economizar dinheiro, mesmo ganhando apenas R$2.000 por mês? Parece difícil, mas existe um método que pode ajudar homens como você a organizarem suas finanças e começarem a construir um futuro mais seguro. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado para você conferir. Não perca essa oportunidade de mudar sua vida financeira hoje mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.